Galera, professor Frota falando. Eu venho aqui resolver mais 3 questões para a gente treinar também questões contextualizadas em relação a esse assunto de relações trigonométricas. Eu quero mostrar para ti a questão de número 4, a questão de número 5 e a questão de número 6. A questão de número 4, galera, fala o seguinte, lembrando que eu vou deixar o material disponível para você aqui de baixo, beleza? Tamo junto. Então, olha só. Questão de número 4. Aqui ele fala que existe um avião que está indo e ele já percorreu 3 quilômetros, tá? E ele quer saber quanto equivale a altura desse avião, perfeito? Então, olha só. Para você calcular a altura do avião, basta traçar um segmento de reta perpendicular à base. Ele quer saber, então, eu vou apagar aqui, tá? Que representa o solo. Aqui eu vou chamar de H, que representa a altura do avião. Então, repara, galera. Cateto oposto pela hipotenusa. A relação que nós temos é seno. Então, ficaria assim, ó. Seno de 40 graus é igual a H sobre 3. Só que o seno de 40 ele não deu. Ele só deu o ângulo aqui, galera, de 40 graus, só da secante, cossecante e cotangente. Só que lembra que o inverso do seno é cossecante, tá? Então, por exemplo, eu posso escrever assim, ó. Como aqui eu tenho seno de 40 e aqui eu tenho a cossecante que vale 1,555, né, que nem 55, eu vou fazer o seguinte, a cossecante, olha só como é legal, a cossecante de 40 graus é igual a 1 sobre o seno de 40 graus. Logo, o seno de 40 graus, eu vou passar ele para cá, tá? Então, eu vou ter isso aqui, ó. Então, meu seno de 40 graus, ele é igual a 1 sobre a cossecante de 40 graus. Sim, aí, Frota. E aí, morreu. Esse cara aqui é igual a 1 sobre... Quanto é a cossecante de 40? 1,55. Eu já sei que teve aluno que fez direto aí. Beleza, parabéns, filho. Eu tô fazendo com calma para todo mundo entender, tá? Relaxa. Então, olha só. Seno de 40 é 1,555. Então, eu vou substituir aqui, ó. 1,555, que é igual a H sobre 3. Como eu quero saber o H, vou passar esse 3 para cá. Então vai ficar 3 dividido por 1,555, que é igual a H. Fazendo essa divisão aqui, pessoal, em metros, que o que ele quer saber na resposta, vai dar 1.900 metros aproximadamente, tá? Aproximadamente, a minha altura vai dar 1.900 metros. É a minha alternativa correta, tá? Então, o pulo do gato dessa questão era você perceber que a cossecante é o inverso do seno, perfeito? A questão de número 5 é aquela questão clássica em que ele quer saber o ângulo alfa e aqui ele fala que tem um observador e ele quer saber o tamanho do prédio, tá? A metragem do prédio. Como é que eu faço esse tipo de problema, galera? E ele falou que o prédio ele tem 24 metros, perfeito? Ele já falou que o prédio tem 24 metros. E neste caso, pelo que eu vi na questão, ele desconsiderou a altura do rapaz aqui. É interessante essa questão aí. Eu acredito que ele desconsiderou a altura do rapaz. Então, como é que eu vou fazer, galera? Então, se eu sei que aqui é 24 e ele quer saber o ângulo, a única relação que vem na minha mente é qual? A tangente. Pelo fato de eu não ter o que? Hipotenusa. Então, aqui eu vou ter a tangente do ângulo alfa é igual a 24 sobre 20. Só lembrando, galera, que essa questão, se você perceber, ela tem umas informações logo a seguir, que são umas tabelas representando a faixa desse ângulo aqui. Eu não coloquei aqui, senão não ia dar espaço para a questão 6, tá bom?
mas no material tem. Não te preocupa que o material vai ser disponibilizado, tá bom? Então, olha só. Simplifica aqui o 24 com 20. Isso aqui simplificando por 4 logo, galera. Beleza? Bora logo pegar pesado. Bora dividir aqui por 4 aqui também. Então, aqui vai dar 6 sobre 5, tá? Fazendo essa continha aqui, vai dar 1,2. 1,2. Então, a tangente de alfa igual a 1,2. Mas se você perceber lá na tabela, tu não vai ter a tua tangente. Tu vai ter a cotangente. Ou seja, como é que eu faço para calcular a cotangente, galera? Muito simples. A cotangente, vou até riscar aqui, ó. A cotangente do alfa é igual a 1 sobre a tangente do ângulo alfa. Então, nesse caso, a cotangente de alfa é igual a 1 dividido por 1,2. A tangente de alfa igual a 1,2, só substituir, tá? Fazendo essa continha aqui, tu vai ter aproximadamente aqui a cotangente de alfa igual a 0,83. Aproximadamente, tá? Em que esse ângulo aqui, ele representa um ângulo, se você analisar na tabela, ele representa um ângulo de 50 graus. Então, 50 graus é nossa alternativa correta, ok? Vamos lá para a questão 6. Se o seno de x igual a 2/3 e π sobre 2 é menor que x, que é menor que π. O que significa isso? E essa informação aqui, pessoal, ela é muito importante. Ela está indicando que esse ângulo aqui, o x, ele representa o ângulo no segundo quadrante. E ele quer saber quanto é o valor da tangente de x, tá? Vamos lá, passo por passo. Para eu calcular a tangente, eu sei que é seno dividido pelo cosseno. O seno eu já tenho de toca, 2/3. Eu preciso ir atrás do cosseno, tá? Primeiro passo. Galera, como a gente já viu na aula anterior, existe a relação fundamental da trigonometria, que eu tenho certeza que tu já decorou. É seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Como eu quero saber o cosseno, então eu vou isolar ele, tá? Então ficaria assim, ó, cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Esse daqui vai ficar assim, cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1 menos, quanto é o seno? 2/3, ó. Substitui 2/3 ao quadrado. Então, meu cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Presta atenção aqui, galera. O 2 vai ao quadrado, que dá 4. O 3 vai ao quadrado, que dá 9. Tá? Então, fica assim, 9 vezes 1, número misto, né? 9 vezes 1, 9, menos 4, 5. Perfeito? Vou passar aqui uma linha para deixar organizadinho para você. Então, fica assim, ó, cosseno ao quadrado de x é igual a 5 sobre 9. Para quem não entendeu, olha para cá. Tu não tá olhando para cá, filho. Presta atenção, tá? 9 vezes 1, 9, menos 4, 5 sobre 9. Porque o 9 continua aquele mesmo processo do MMC. É como se aqui embaixo fosse o número 1. E o MMC fosse 9. Então, 9 dividido por 1, 9. Vezes 1, 9. 9 dividido por 9, 1. Vezes 4, 4. Então, por isso fica 9 menos 4, 5 e conserva o 9. Aí, como está o cosseno ao quadrado, vou passar a raiz quadrada. Cosseno de x é igual a raiz quadrada de 5 sobre 9. Então, meu cosseno de x é igual a raiz quadrada de 5 sobre 3. Raiz quadrada de 9 igual a 3. Lembra que a raiz ela passa tanto no numerador quanto no denominador. Então, por isso fica a raiz quadrada de 5 sobre 3 aqui. Só que quando essa raiz quadrada ela passa, lembra que ela passa mais e menos. Só que nesse caso, como o ângulo é do segundo grau, aqui fica cosseno de menos raiz de 5 sobre 3, tá? Toma cuidado, até risquei de azul aqui, só para chamar a tua atenção aqui no final.
Sim, aí, Frota, morreu? Claro. Agora é só correr pro abraço. Vamos lá, segundo passo. Segundo passo. Vou até riscar de azul aqui o segundo passo, olha. Segundo passo. Segundo passo. Vamos atrás da tangente, que é o que ele quer, né? Então fica assim, ó. Tangente de x é igual ao seno de x dividido pelo cosseno de x. O seno de x nós temos, é 2/3, vou substituir. Isso aqui é igual a 2/3 dividido pelo cosseno x, que é menos raiz quadrada de 5 sobre 3. Menos raiz quadrada de 5 sobre 3. Pode perceber que aqui eu estou diante de uma divisão de fração, em que eu vou conservar a primeira e multiplicar pelo verso da segunda. Tangente de x é igual a 2 sobre 3 vezes menos, né? Menos 3 sobre raiz quadrada de 5. Agora eu vou simplificar aqui o 3 com 3. Então meu resultado aqui sobraria menos 2 sobre raiz quadrada de 5. Se você analisar na alternativa, não tem ninguém assim, né? Porque o que nós precisamos fazer ali? Racionalizar, multiplicar pelo fator racionalizante, que neste caso é a raiz quadrada de 5. Então eu vou multiplicar aqui por raiz quadrada de 5 e aqui também por raiz quadrada de 5. Logo, a tangente de x ela é igual a menos 2 raiz quadrada de 5 sobre raiz de 5 vezes raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Então minha resposta final ficaria menos 2 raiz de 5 sobre 5. Alternativa letra C, de chave do sucesso. Galera, muito obrigado e vamos lá para a nossa próxima aula. Valeu!